O 12º piloto desse especial é o nosso Chico Serra, né? Francisco Adolfo Serra, nascido em 3 de fevereiro de 57 em São Paulo, né? Começou bem novo no kart e já despontou como um grande talento, né? Ele é contemporâneo de geração do Nelson Piquet, né? Do Ayrton Senna, é um cara dessa época. E em 79 ele vai para a Inglaterra disputar o campeonato britânico de Fórmula 3 e vence esse campeonato, né? Que é muito disputado, chama atenção, né? Na Europa já. E aí ele vai para a Fórmula 1. E de 81 a 82 ele fica na equipe Fittipaldi, que já estava numa decrescente nessa época, né? Com muitas dívidas, realmente problemas financeiros, né? Já era, vamos dizer assim, o começo do fim da equipe, né? Em 82 ele tem o melhor resultado dele na Fórmula 1, que é um 7º lugar no GP da Bélgica, né? E realmente nessa época os 6 primeiros pontuavam, né? Então era bem difícil, né? E ele teve alguns outros bons desempenhos, né? Mas não conseguiu marcar pontos em GPs oficiais de Fórmula 1, né? E a equipe Fittipaldi deixou a Fórmula 1 no fim de 1982, né? Foi o último ano. O nosso Chico Serra ele vai para Arrows, né? Em 83, e ele disputa mais 3 corridas com a equipe. Depois ele foi substituído, né? E assim ele encerra a passagem dele na Fórmula 1 com 18 GPs oficiais disputados, né? Não marcou ponto, mas devido realmente à fragilidade dos carros que ele pegou. Ele volta para o Brasil, né? E se dedica à Stock Car, né? A Stock Car, onde ele se torna tricampeão da categoria em 99, 2000 e 2001, né? Realmente é um dos grandes nomes, né, da Stock Car, é um cara que todo mundo lembra, né? E o Chico Serra também foi importante por início de carreira do Ayrton Senna nos Fórmulas na Europa. Ele era o contato, né, devido à sua proximidade, né, com os fabricantes e equipes, né, pré-Fórmula 1, ele que fazia a ponte do Ayrton com as equipes. Então ele é um cara muito importante para o automobilismo nacional como um todo. Além de ser piloto, ele ajudou o Ayrton Senna na trajetória belíssima dele, né? Então esse é o nosso Chico Serra, um grande piloto aí, rapidíssimo também, e grande campeão na Stock Car, né? Fica aí o seu legado pra gente. Bem, em 13º temos nosso Raul Boesel, né? Ele que nasceu em 4 de dezembro de 1957 em Curitiba, né, no Paraná. Ele, na verdade, começou carreira esportiva no hipismo, né? Mas aos 16 anos ele foi pro automobilismo, né? Ele realmente se encantou, iniciou no kart, se destacando, né, também bem rápido, assim como o Chico Serra. E em 79 ele estreou na Stock Car. Ele fez o inverso, né? Estreou na Stock Car e nesse mesmo ano ele foi para a Europa, né? Disputou Fórmula Ford, Fórmula 3 inglesa, Fórmula 2 europeia, né? Sempre tendo bons resultados, o que chamou a atenção, né? E finalmente em 1982, né, ele foi para a equipe March de Fórmula 1, né? Estreou na equipe, disputou 11 GPs na temporada de 82, né? Teve até aquele arranca-rabo com o próprio Chico Serra, né? Vocês podem botar até no YouTube pra vocês verem que engraçado que era, né? E não marcou pontos, né, em 82, né? Em 83 ele vai para a Ligier, né? Que também estava, vamos dizer assim, era os dias finais também da Ligier, né? A partir dali ela vem numa decrescente total. Mas ele consegue fazer algumas provas boas, né? Disputou 13 GPs, né? Sem pontuar, né? Porque o carro realmente era complicado, né? Mas assim, o Boesel, ele dá um capítulo à parte, porque o que ele correu de tudo, né? Que vocês possam imaginar. E foi muito bem sucedido, né? Logo após a Fórmula 1, ele migrou para os esportes protótipos, né? Grupo C, pela equipe Ciclote Jaguar, onde ele foi campeão mundial, né, de Endurance em 1987, né, um baita resultado para pilotos brasileiros, né, em provas de longa duração. Ele é campeão mundial mesmo, né, disputou 24 horas de Le Mans, né, obteve pódio. Realmente ele virou
é um referencial, né, do Endurance, o nosso Raul Boesel, né? Também teve uma longuíssima carreira na kart, né? Ficou de 87 a 98, né? Muitas participações 500 milhas de Indianápolis, né? Ele realmente é um cara que correu de tudo, né? Ele correu de tudo, voltou pro Brasil depois, correu de Stock Car, correu de lancha. O cara fez de tudo, ele realmente daria um capítulo à parte aí, um piloto que realmente muito versátil, né? E também, né, tem a carreira dele de DJ aí, né? Inusitado, né? Realmente não consigo pensar em outro DJ que seja mais rápido que ele, né? Então, esse é o nosso Raul Boesel aí, o cara multitarefa, né? Ele correu de tudo, até de lancha ele correu, né? O cara realmente gosta de velocidade e é um baita piloto, né? Campeão mundial, né, de endurance. Bem, aqui em 14º, né, da lista, a gente chega no ápice, né? Na palavra da moda aí, Prime, né? O nosso Prime na Fórmula 1, né? Simplesmente Ayrton Senna da Silva, né? Nasceu em 21 de março de 1960 em São Paulo, né? E desde cedinho ele gostava muito de velocidade, né? Começou no kart aos 13 anos, né? Se destacou rapidamente, né? Foi campeão paulista, brasileiro, sul-americano de kart, mas ele nunca conseguiu o título mundial, né? Que era uma sina para ele, né? Tipo, para ele era uma mácula, mas assim, eu diria que é um detalhe, né? Na super carreira do cara, né? Em 81 ele foi para a Europa, né? Como eu já disse na vez do Chico Serra, o Chico Serra ajudou muito ele lá, né? E ele foi campeão da Fórmula Ford 1600 em 81, né? Em 82 ele foi campeão da Fórmula Ford 2000, europeia e britânica, né? Em 83 ele foi campeão da Fórmula 3 inglesa, né? E sendo o fenômeno que né, pré-Fórmula 1, ele foi chamado por várias equipes para fazer testes na Fórmula 1, né? Sendo a primeira delas a Williams, né? A Williams deu a primeira oportunidade ao Ayrton Senna de pilotar um Fórmula 1. Ironicamente, seria sua última equipe na Fórmula 1, né? Bom, em 84 o Senna estreia na Fórmula 1 pela Toleman, modesta equipe, mas ele já chega barbarizando, né? Quem não se lembra da corrida de Mônaco 84, né? Eu propositalmente deixei algumas fotos aí para vocês lembrarem de certos momentos, né, da carreira do Ayrton Senna. Para você ver como o cara era grande. Se você só de ver a foto, você lembra o momento, você lembra a corrida, é um negócio espetacular, né? Então o Ayrton Senna, depois ele sai da Toleman e vai para a Lotus, né, onde ele fica de 85 a 87. Lá ele tem 6 vitórias com a equipe e ele foi pole position com a Lotus, que era um carro mediano nessa época, não estava no seu auge, 16 vezes, né, nesse período. O que chamou a atenção de um certo cara chamado Ron Dennis, né, da McLaren, que em vez de pegar o Nelson Piquet, preferiu pegar ele como piloto. Então de 88 a 93 foi o ápice, né, da era Senna, onde ele fez parte da equipe McLaren e foi campeão mundial em 88, 90 e 91. Não sem grandes polêmicas, né? Principalmente com seu companheiro de equipe rápido, também Alan Prost, né? Onde eles tiveram duelos épicos, né, na pista, né? Foi um grande período, né? Mesmo em 93, quando a McLaren perdeu os motores Honda, ficou com Ford, o Senna fez corridas absurdas, memoráveis, né? Tirou coelhos da cartola assim como a gente nunca via. Em 94 ele vai para a suposta melhor equipe da Fórmula 1, né? A Williams, né? E lá, infelizmente, ele tem o seu acidente fatal, né? Em San Marino, 1º de maio, né? Na curva Tamburello, um acidente cheio de teorias, né, cheio de discussão. A gente também vai fazer um especial sobre isso, né, uma live também. Controverso até hoje, e a sua morte foi um grande impacto na época, né? Eu lembro que eu era muito pequeno, mas mesmo assim a história vem muito forte na minha mente, né? Eu não lembro de ter um funeral assim tão acompanhado na história do Brasil, né? E o Senna, ele é o ápice
vamos dizer assim, mercadológico da Fórmula 1 também no Brasil. Por quê? Porque ele vinha de uma continuação de campeões. E a cobertura midiática dele também era muito grande, né? Sem contar os seus resultados em pistas e as suas corridas memoráveis, né? Quem não se lembra só das fotos, olhando as fotos aí propositalmente postas aí no vídeo, quem não se lembra desses grandes momentos, né? Então esse é o poder do Ayrton Senna, um cara que é sem paralelos até hoje, né? É o maior vencedor brasileiro, né? Ele teve 161 GPs disputados, 41 vitórias, 65 pole positions, né? Então o cara era fora do normal, era um alienígena, né? E realmente eu fiz uma explicação a mais aqui porque o cara realmente tem um grande peso para nós brasileiros, é a referência até hoje, é o piloto que atingiu o ápice na Fórmula 1. Dificilmente teremos outro assim, né? Nesse puro estado de velocidade que ele tinha, né? Realmente era algo impressionante. As voltas de classificação dele eram verdadeiras obras de arte, né? Recomendo a todos que busquem aí os vídeos no YouTube, em outras plataformas, porque realmente é realmente uma aula pública de como pilotar um carro de forma veloz. Então, esse é o Ayrton Senna, o melhor dos nossos na Fórmula 1 até então, né?